Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Uma volta em torno do Sol. Outro dia, vi uma tirinha mostrando o planeta completando seu ciclo no cosmos e nós, humanos, aplaudindo esse momento. Cada vez que nós completamos esse ciclo, nós celebramos. Fazer aniversário é um novo ano em nossa jornada, e quando nós temos a chance de celebrar, uma série de coisas passam pela nossa mente. Hoje, nós estamos aqui, celebrando mais uma volta. E com o perdão do trocadilho, esse movimento é o que nos leva para frente e a gente muitas vezes não percebe. Hoje, nós celebramos mais um ano de vida deste podcast. Quando eu olho para trás, talvez esse planeta estava nesse mesmo ponto do universo, mas com certeza eu e você não. Poder olhar para trás hoje nos mostra a jornada linda que nós fizemos juntos. Eu e vocês estão aí do outro lado desse fone, acompanhando as histórias que cada convidado trouxe nesses anos todos. Esse vai ser um episódio especial. Vamos olhar para onde nós estávamos, mas com a oportunidade de olhar as mudanças e como nós somos responsáveis por fazer esse movimento. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a fazer parte dessa nossa festa especial de aniversário com convidados mais que especiais. Armário aberto. E pro episódio especial de aniversário de 3 anos, gente, esse bebê está crescendo, já está quase caminhando com as próprias pernas e eu tô imensamente feliz de estar aqui comemorando mais esse aniversário junto com você que me acompanha ouvindo esse podcast. E assim como a gente fez no ano passado, esse vai ser um episódio especial porque ele vai contar com a presença de ouvintes do Fora do Meio. E eu tenho a honra de dizer que não são quaisquer ouvintes. São pessoas que, pra mim, são muito especiais. Eu vou deixar elas se apresentarem porque vocês vão entender exatamente do que eu tô falando e por que eles têm essa importância pra mim. Gente, se apresentem, por favor, pra galera que tá ouvindo. Olá, eu sou a Nicole. Muitos de vocês devem conhecer um pouco do meu trabalho, mas não conheciam a minha voz. Eu sou uma pessoa não binária, tendo por pronomes tanto femininos quanto neutros. Sou psicóloga na prefeitura aqui da minha cidade, atendo no CAPS-AD, demandas de álcool e outras drogas, e também no consultório na rua, pessoas em situação de rua. Também atendo online, então estou por aí, quem quiser entrar em contato. E além disso, eu edito podcasts, então eu editei por bastante tempo vários podcasts da rede LGBTQIA+, e alguns podcasts feministas. Então eu editei por muito tempo Fora do Meio, e é por isso que estou aqui, porque eu era, até muito pouco tempo atrás, eu era a primeira ouvinte de cada episódio, para depois vocês serem ouvintes também. Sim. Meu nome é Renan, eu tenho 33 anos, eu sou professor de inglês e eu entrei em contato com o Fora do Meio bem recentemente, questão de poucos meses atrás, e me apaixonei pela proposta, porque é muito interessante trazermos vivências, experiências do nosso meio LGBTQ e fazer uma partilha de agregar conhecimento. Então, desde então, tem me sido muito bom, uma alegria muito grande poder participar junto com vocês, de trazer experiência, de poder partilhar vivência, de acrescentar tudo isso que a gente pode viver e dividir com o outro para enriquecer as nossas vidas. Então, tem sido uma experiência maravilhosa e uma alegria muito grande estar presente aqui. Sim, com certeza. Gente, eu tô até um pouco emocionado de estar aqui porque fazer aniversário é uma coisa muito... Eu gosto muito de fazer aniversário, eu, Fernando, pessoalmente. Mas olhar esse podcast que eu criei fazendo aniversário é uma coisa pra mim muito significativa, porque vocês que me acompanham há muito tempo sabem do trabalho que eu tenho pra fazer esse podcast e o quanto eu sou grato por cada conquista que a gente teve nesses últimos 3 anos, né? Ter contato com pessoas incríveis, que essas pessoas que vão estar aqui hoje, representando cada ouvinte que ouve esse podcast e que por algum motivo, né, não gosta de, né, se expor ou não pode se expor, mas que ouve o trabalho que eu faço. E então
Eu quero agradecer aos meus convidados que estão aqui, né, para conversar comigo sobre essa pauta. E você que tá aí ouvindo, que é tão especial quanto eles que estão aqui, porque sem vocês esse podcast não faria sentido. Então, muito obrigado, parabéns para nós. E o tema desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do meio LGBT. Você lembra que no ano passado eu fiz um episódio brincando, né, com essa coisa do dentro do meio e do fora do meio. Dessa vez a gente vai analisar um pouquinho o meio LGBT sob o nosso olhar individual de cada experiência de cada um. Então eu quero começar perguntando para vocês convidados, qual que era a visão que vocês tinham quando se falava do meio LGBT? O que vocês viam na televisão? O que vocês viam no cinema? Ou o que vocês viam na mídia? Afetava um pouco essa visão do meio? Ajudou nessa construção do que seria o dito meio LGBT? Como que é para vocês essa ideia, esse conceito? Então, é óbvio que a minha resposta vai ser super subjetiva, eu não vou conseguir direto ao ponto, então tem vários poréns. Eu fiquei pensando bastante quando eu vi na pauta essa pergunta, e aí a gente tem que começar lá no início. Eu, enquanto uma pessoa não binária e que não sabia que existia isso e que era isso, né? Eu fui uma criança que tinha muita dificuldade de entender gênero. Eu não conseguia entender como que os adultos diferenciavam o gênero das pessoas sem perguntar pra elas. Aí eu achava que cada adulto decorava de cada adulto, assim, tinha uma listinha mental do gênero de todo mundo, e eu não conseguia decorar, eu ficava, assim, no nervosismo disso, e, assim, na minha família, não era uma família super desconstruída, algo assim de se falar, vários lacres de Twitter que se tem hoje em dia, mas era uma família, assim, que minha mãe usa roupas masculinas, cabelo curto, faz várias coisas que são entendidas como trabalhos de homem. Eu fui uma pessoa que foi criada do jeito que com 3 anos eu já usava o cabelo bem curtinho porque eu não queria usar cococós na cabeça e chorava, e eu queria ter o cabelo curto, igual dos meus primos. E era uma coisa muito natural, assim, roupa não tinha gênero nas crianças da família. O gênero era pobre. Os primos usavam a roupa, os mais velhos, aí passava pra prima, aí depois passava pra mim, e aí indo assim, era as roupas das crianças da família. Sim. E na época as roupas duravam muito tempo, né? E aí, quando eu percebi, assim, quando eu assistia as coisas na televisão, eu acho que eu não tinha muito essa perspectiva do que seria coisa de menino ou coisa de menina, o que seria algo meio LGBT, que é aquela coisa de, criança viada que via tal coisa que era super de criança viada. Pra mim eram coisas de criança, eu não tinha essa noção, porque acho que não tinha uma proibição de algo, assim. E aí depois, quando eu comecei a ir pra escola, que aí a coisa começou a pegar, porque eu gostava de assistir Power Rangers. Pra mim era só um negócio passar na televisão e eu gostava de assistir. Mas aí na hora que eu ia brincar com as crianças, tinha a cor do boneco lá que eu tinha que escolher, porque... teve... Acho que a Letícia comentou alguma coisa assim também de Power Rangers no Fora do Meio, né? Sim. Que me ativou também essa memória, que era isso. Tinha uma cor específica que eu tinha que escolher, que era o amarelo ou rosa, e os meninos que escolhiam os outros. Mas aí, pra eu entender que eu não era um menino, e que tinha gente que era menino, e tinha gente que era menina, e que os bonecos tinham cor que era pra menino, que era pra menina, que, pra mim era uma confusão, e eu só tinha o boneco vermelho, então pra mim, eu queria brigar com o vermelho, pronto, fim de história. Não, aí... Tudo era uma função, até que chegou um momento que eu comecei a me isolar das crianças, porque já me dava uma super ansiedade, assim, de que ia ser, de menino, de menina. E eu acho que como eu também não tinha tanto convívio com as crianças pra entender, acho que não ia criando essa noção do que eu assistia, se era LGBT, se não era. Eu lembro que depois, dos Teletubbies, que aí eu já tava, assim, na 3ª, 4ª série, e eu gostava dos Teletubbies, porque eu sabia que era pra criança menor, mas eu achava legal, eu achava bonito, eu achava diferente, e eu achava interessante, porque tinha a Pô, que ninguém sabia se era menino ou menina, e eu achava isso interessante, eu achava legal, que era que nem o cabeleireiro que eu ia, que era um tio, que era uma tia, mas que não era um tio nem uma tia, que gostava que eu chamasse de tia. Eu achava isso o auge, assim, que aí não precisava adivinhar. Os Teletubbies eu não precisava adivinhar o que eles eram, o cabeleireiro não precisava adivinhar o que era. E aí depois, assim, de muito tempo, assim, lá na adolescência, que eu acho que eu fui entender o que era entendido como GLS. Sim.
Aí foi uma coisa meio no tranco, assim, porque aí na escola me chamavam de lésbica, eu não sabia o que era isso, era toda uma função. Aí eu acho que eu comecei a ter contato com adolescentes que entendiam todas essas questões, assim, a gente tinha o grupinho dos LGBT excluídos da escola, e aí que eu fui entendendo algumas coisas. Aí eu acho que também assisti MTV, daí eu era emo, e o pessoal emo tinha toda uma coisa, assim, que tu não sabia se era emo ou se era viado, ou se era os dois. Então acho que aí que eu comecei a entender realmente as coisas fazerem mais sentido, assim, do que a sociedade via e pensava, do que eu pensava e do que eu tava consumindo. Então o que estavam tentando me transmitir através daquele conteúdo que eu tava consumindo. Porque antes eu achava que Sandy Júnior, quando eu era criança, eu achava que Sandy Júnior eram namorados. E aí eu brincava com as minhas amiguinhas da escolinha que a gente era namorados. Então pra mim aquilo eu acho que era como se fosse um negócio LGBT também. Sim. Não sei o que eu pensava. Então, por aí, assim. Sim. Só aproveitando antes do Renan falar, eu quero mandar um beijo pra Letícia. E esse episódio, eu acho que foi o episódio do podcast dela, que foi o episódio dos anos 90, se eu não me engano, que a gente gravou. Era isso. Ouvinte, se você ainda não ouviu esse episódio, por favor, vá ouvir, porque ele é muito bom. Vai lá no feed do Sapa Justa. Um beijo, Letícia. A Letícia ainda tá aqui pra quebrar o recorde de maiores participações no Fora do Meio. Tô te esperando ler esse ano, hein? Então, é uma questão, assim, bem curiosa, porque quando eu era muito mais novo, não existia qualquer tipo de representatividade que não fosse aquele estereótipo batido na mídia. Uhum. Ou seja, a pessoa LGBTQ era só alguém caricato, alguém pra servir de alívio cômico e nada mais. Personagens sem profundidade, sem uma caracterização mais humana, sem alguma profundidade maior, como os demais personagens que elencavam alguma produção, algum filme, algum jogo. Então era, assim, uma parte da minha vida muito pobre de referência. Então eu nem conseguia imaginar o que seria, por exemplo, uma comunidade LGBTQ. O que seriam essas pessoas, o que seria esse meio. Pra mim, o meio nem existia, porque não era apreciado esse meio, era apenas apresentado que eram pessoas muito diferentes do que a sociedade coloca pra gente, do padrão heteronormativo, que você tem que viver de uma determinada maneira, que só assim você vai conseguir ser feliz, onde você casa com o gênero oposto, tem um filho e pronto. Nada mais. Só que a vida é só isso, é só esse quadrado onde nada mais muda, onde não existe mais pluralidade, diversidade. Então, quando eu passei a me descobrir, eu vi que, no caso, os meus hormônios reagiam ao mesmo gênero de uma maneira específica e não com o gênero oposto, pude ver que eu era diferente, e com isso eu pude pesquisar, correr atrás de informação, e eu vi que isso, a sexualidade e também o gênero, são coisas muito mais além do que a mídia antigamente condicionava de mostrar no máximo a uma visão estereotipada, caricatural, do que é a pessoa LGBTQ. Então, para mim, não existiu o meio. O meio está sendo justamente agora. De a gente poder, por exemplo, participar desse podcast, da gente poder contribuir com as nossas vivências, experiências, a gente fortalecer uma comunidade, um elo entre pessoas queridas. Então, isso para mim que está sendo o meio. E poder participar aqui é muito gostoso, é muito importante, porque é um dos passos que a gente tem que fazer, porque ainda falta muita coisa ainda para a gente fortalecer a nossa identidade, o nosso meio, que ser LGBTQ é uma coisa de muito orgulho, de muita satisfação, de muito crescimento, e que a gente tem que ter, de fato, orgulho, porque é uma grande vitória a gente ter essa coragem de enfrentar todas essas normas heteronormativas que são forçadas à nossa vida desde quando éramos muito pequenos, e de falarmos assim, isso não funciona pra gente. A gente tem que ser feliz ao nosso modo, amando o que a gente quer, sendo o que a gente quer ser. Então, pra mim, o meio tá sendo agora, felizmente, com muita evolução, que essa evolução vem da gente. Então, a gente tem que lutar por ela. Sim, com certeza. É uma construção que eu acho interessante, porque a gente, como o Renan falou, as referências que a gente tinha no passado era justamente essa, né? Da chacota, do caricato, do alívio cômico. Então, eu não sei como foi pra vocês, mas eu vivo falando aqui no podcast, né? Que eu olhava pra essas figuras e eu não me reconhecia nelas. Então, pra mim, era uma grande confusão de qual tribo eu pertencia, né? Eu era emo, eu era viado, o que eu era, afinal? Eu era um biconfuso, eu era um hétero que não sabia, sabe? Eram muitas questões. E é interessante a
gente vê que a gente tem muito isso em comum, né? A falta de referência fez a gente ficar muito perdido em muitos momentos. E uma das coisas que eu acho que faltou, e eu acho que talvez hoje isso esteja um pouco melhor em algumas questões, eu não sei vocês, mas a minha família, por exemplo, sexualidade era um tema que ninguém falava, porque era justamente isso. Você automaticamente saberia que você ia crescer, arrumar uma namorada, casar, ter filhos, e ia ser a sua... Esse era o caminho da vida, né, que você ia seguir. Então, quando, sei lá, a Globo exibiu América, tinha um personagem gay lá com profundidade, com questões, e mostrava isso na nossa cara, as conversas giravam em torno desse tema, mas elas não se aprofundavam, era sempre aquela coisa do tipo assim, eu não aceitaria, enquanto uma parte da família dizia tipo assim, se vier tudo bem, a gente entende. Era aquele conflito, né? Pra vocês, assim, a família, como que era essa conversa de sexualidade? Teve esses momentos, a televisão trouxe um pouco esse debate em alguns momentos ou não? Já era uma questão que vocês debatiam antes, o tempo todo, ou era só nessas coisas pontuais mesmo? Então, eu não me lembro mesmo também de conversas muito, assim, voltadas para esse tema, sem ser momentos de comentários de fulano e tal. Eu lembro de alguns conflitos que eu tinha. Aqui na minha cidade tinha um bloco de carnaval que era bem tradicional, assim, que era Marilu, que chamava, que era um bloco composto apenas de homens que usavam roupas de mulheres. Aí, assim, homens héteros, não era uma proposta de drag, nem nada assim. Era realmente aquela coisa chacota, assim, do homem hétero colocar a roupa da esposa e isso ser uma coisa muito doidinha de carnaval. Meu Deus, que engraçado. E aí eles se soltavam e era toda uma coisa assim. Em Navegantes tem um bloco parecido, chama Naveguei. E é exatamente esse tipo de coisa, do tipo dos homens se vestirem de mulher e pra lá iam passar a mão na bunda do outro e achar isso máximo. Ai, sim, era bem... péssimo. E eu era bem pequena, assim, e eu achava isso péssimo. E aí o meu padrinho participava disso. E assim, primo do meu pai e tal. Hoje, bolsominho. Nossa, que surpresa. Nossa, que surpresa, né? Quem diria? E aí eu lembro que ele participava e aí a família ia pro lugar que ele passava o bloco e tal. E eu tinha crises, assim, de pânico muito tensas, porque eu não sabia porquê, mas aquilo me deixava muito desconfortável, eu achava muito estranho. E eu tinha essa referência, né, de pessoas que não se entendiam quanto homens, nem mulheres e tal. E eu sabia que isso existia de verdade, que não era engraçado, era só pessoas, e que eles estavam fazendo isso de um jeito que não era aquele que eu conhecia. E aí eu lembro que isso gerava conflitos, assim, na família, de eu achar isso errado, e a família dizendo, mas é só uma brincadeira. Eu dizia que isso não era brincadeira, muito pequeno, assim. Aí quando eu já tinha, assim, uns 11, 12 anos, eu conseguia argumentar melhor sobre essas coisas. E aí eu lembro, assim, da minha avó comentar algo desse tipo, assim, de, filho do fulano, viado. E eu chegar já com um lacre, assim, de daí se for, e se eu for? E eu não sabia nem muito bem, assim, o que era, o que eu era. Mas aí eu lembro de que eu já entrava, assim, mas todas as vezes que se falava isso era meio uma coisa meio estranha, assim. A família da minha mãe tem tem 2 mulheres que são lésbicas, mas que não se comentavam muito, assim, não se falava abertamente sobre isso. Eu acredito que mais depois, assim, da minha adolescência, de eu me colocar como uma pessoa LGBT na família e acho que mais acesso à informação, o pessoal foi tendo, mais acesso a estudo e também a televisão, tudo assim, começou a tratar de uma outra forma, não ideal, mas um pouco mais, assim. Isso começou a ser uma coisa mais natural e essas pessoas mais velhas também da família conseguiram se colocar também de uma forma mais tranquila, da gente já conseguir, assim, de sentar e conversar de boa sobre isso como as outras pessoas hétero da família fazem e isso não ser uma questão, assim, mas foi um crescimento para todo mundo, assim, durante minha vida. Da minha parte, como eu falei anteriormente, tá sendo muito bom essa nossa fase que estamos vivendo, porque
é o momento que podemos finalmente fazer uma diferença. Na minha família, eu pude, felizmente, ser essa diferença. Porque antes de eu me assumir, quando eu tinha uns 17 anos, quase nada era conversado, e o que era conversado era aquela coisa dita, um comentário aleatório, quase sempre pejorativo. O cara é viado, etc. Falando da sexualidade de uma maneira desdenhosa, infeliz. Só que quando eu tive a ousadia de me assumir, e muito novo em particular, então eu meio que escancarei o tema da sexualidade de uma maneira que ninguém na minha família estava pronto para lidar de frente. Acreditava que era uma coisa muito tabu, muito alienígena, como se eu fosse um bicho diferente, como se alguma coisa fosse mudar na minha personalidade, no meu jeito de ser. Só que passaram-se os anos e minha família pôde ver que eu continuo o mesmo de sempre, com os mesmos gostos, com as mesmas questões, personalidade, e que a única coisa que muda, porque no detalhe da minha vida, é que uma sexualidade no que diz respeito ao meu tesão e a vontade de eu estar com alguém do mesmo gênero que o meu. Então, eu pude, felizmente, trazer essa luz de conhecimento, diminuir um pouco o preconceito, porque não é a realidade de muitas pessoas que são hétero, porque elas vivem numa bolha de construção heteronormativa, então elas não fazem sequer ideia das necessidades, das lutas que tem as pessoas LGBTQ todo dia, principalmente das pessoas que não são cis, por exemplo, pessoas não binárias, travestis, trans, elas sofrem muito mais do que alguém que é um gay cis, por exemplo. Então, são coisas que são imensuráveis na questão de dificuldade, na questão de preconceito, de luta, de dor. Então, se você tem a oportunidade de conversar com sua família sobre, de estender uma mão de ajuda, se eles também quiserem, é claro, porque não adianta a gente querer ajudar alguém que não está disposto, não vai na mesma vibe, porque a gente acaba se machucando muito, a gente acaba depositando uma energia que não está sendo percebida, e quem se machuca é a gente. Então, se existe esse espaço, é uma coisa que eu recomendo muito, porque eu pude fazer essa diferença para a minha família. Hoje a gente sabe que o indivíduo ser LGBTQ é uma coisa muito comum, muito trivial. É como um pequeno detalhe, como gostar de uma música, como gostar de uma comida. Hoje, por exemplo, a minha família, ela lida muito mais com outras pessoas LGBTQ além de mim, com muito respeito, assim, relacionamento super saudável, normal, onde a sexualidade da pessoa é um pequeno detalhe, não importa. Importa o que elas são e o que elas representam. E eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido trazer essa luz para cada um deles. Sim, isso eu acho que é muito sensacional, né? Quando a gente consegue quebrar essa barreira e abrir caminhos para outras pessoas poderem trilhar. Eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, porque é um pouco das coisas que eu descobri que eu faço com esse podcast. E aí você ouvinte diz assim, como assim você descobriu o que você faz? Você não era proposta? Tipo, é a proposta, mas eu acho que uma coisa que eu aprendi no ano passado na terapia é o quanto o objetivo que eu tenho com esse podcast, ele é atingido pelas coisas que eu recebo de feedbacks de vocês ouvintes, né, dos convidados que estão aqui comigo falando e contando suas histórias e mostrando o quanto esse podcast foi importante. Então, eu fico às vezes até incrédulo de que eu construí essa comunidade de fato, e eu fico me perguntando às vezes quantas das pessoas que ouvem esse podcast não teriam a chance de conhecer as realidades de pessoas como a Nicole, como o Renan, como todas as outras pessoas que já passaram por esse podcast, justamente porque não tem contato com outras pessoas LGBTs, porque às vezes moram numa cidade interior, porque às vezes é pequeno, às vezes você não tem essa noção de outras pessoas que são iguais a você. Pra vocês conseguem lembrar, só contando uma historinha rápida antes, eu lembro de uma entrevista que a Cher falou da primeira vez que ela viu uma pessoa, um homem gay, na sala da casa dela, e a mãe dela explicou o que era, e ela achou isso super normal. Vocês lembram da primeira vez que vocês viram uma pessoa que não era hétero na vida de vocês? E como que foi esse sentimento? O que vocês pensaram na hora? Qual foi a reação de vocês? Acho que eu não consigo lembrar, porque eu tinha toda essa questão, assim, de... Pra mim era estranho a heteronormatividade, então acho que isso me chamava muita atenção. Lembro desse contato, assim, com adultos, de ver adultos e pessoas que não eram cis, ou adultos que eram gays e tudo, mas
não de super conversar e tudo. Tinha essas pessoas que era da família da minha mãe, mas que eu não sabia que era, e elas não sabiam que eu podia saber que era, assim, era uma coisa confusa. Eu lembro depois na escola mesmo, assim, tinha algumas meninas que eram lésbicas, não me lembro de alunos gays ou pessoas que não se entendiam como cis, porque acho que na época também a gente não sabia que existia isso, sim, que dava pra ser outras coisas. E ainda era o GLS, né? Então, tu era gay ou tu era lésbica ou tiralas, simpatizante. Sim. Aí eu lembro que tinha umas meninas e tal, mas era muito, assim, tinha que ser a menina do futebol pra ser entendida dessa forma. Se tu não fosse a menina do futebol, daí tu te passava como uma menina hétero e ficava por isso mesmo, assim. Eu lembro desses contatos, assim. Então, em particular, o primeiro contato de uma pessoa não hétero foi até curioso, porque eu fui me descobrir como homem gay um pouco tardiamente. Tardiamente eu digo dos meus 13 anos adiante. Mas o meu primeiro contato foi quando eu tinha 11 anos, que foi um professor substituto de português. Ele era muito novinho, devia ter se recém-formado, e ele era um homem gay. Ele era super afeminadíssimo, ele era muito, assim, radiante, muito positivo, e eu só escutava os comentários de alguns colegas meus que já estavam com conhecimento maior dessa parte, falando que ele era gay, que ele era estranho, e eu ficava sem entender, mas por quê? Assim, o que ele tem de diferente? Eu gostava dele. Ele era alguém muito solícito, muito amigo de todos. Ele ficou pouquíssimo tempo com a gente da turma, porque ele, infelizmente, acabou sofrendo preconceito dos alunos. Então, eram poucos alunos que gostavam dele, que o viam como professor, como ser humano. Porque, como eu falei nesses comentários, a grande maioria o via como uma grande aberração. E isso foi muito triste. Porque, olhando assim em retrospectiva, foi o primeiro contato que eu tive com alguém LGBTQ, foi de uma violência muito grande, assim, de crianças, assim, uma violência que não existe natural dentro das crianças, mas que é espelhada e reproduzida pela família, pela mídia, que acaba forçando essa construção heteronormativa, que ou você faz parte dela, ou se você não faz, você é chacota, você não é digno de amor, não é digno de respeito. Então isso foi uma experiência muito triste e chocante. Fora isso, eu tive um colega na minha 3ª e 4ª série. Ele era bastante feminado, ele era muito feminino. Ele era um garoto, assim, muito agitado. E ele era muito carinhoso, gostava de abraçar todo mundo, de beijar os meninos, assim, de expressar o carinho dele da maneira que ele gostava. Só que também era muito vítima de violência. Era chamado de esquisito, chamado de louco, de carente e, posteriormente, de viado, que só fui descobrir depois de ter uma noção do que seria isso. Mas, assim, novamente, eu naquilo. Muitas das crianças, dos jovens, pelo menos na minha época, reproduziam palavras e expressões que eles nem conheciam. Ou, por exemplo, a criança é de tal jeito, não é viado, mas o que é viado? A pessoa não sabe, a criança não sabe o que é viado, mas fala que é viado porque escuta o pai e a mãe falar que se o garoto age de determinada forma, que ele é viado, que ele é estranho, que ele é isso, que é aquilo. Então, infelizmente, esses foram os meus primeiros contatos, com muita violência e realmente tristeza, porque a comunidade LGBTQ é maior do que isso, é maior do que essa pecha estereotipada que colocam na gente justamente por medo e receio de como se fôssemos seres de outro mundo, que não somos. Sim. Somos iguais a todos os outros. Eu achei interessante essa sua história, Renan, porque me lembrou uma história minha, inclusive. Eu tive um professor também, substituto de inglês, e eu lembro dele ficar pouquíssimo tempo e ele era claramente gay. E eu lembro, assim, que eu me identifiquei com ele de alguma forma e eu não sabia entender o porquê na época, mas toda a sala, assim, quando ele entrou na sala, ele deu o primeiro bom dia e claramente ele era gay, a sala inteira olhou pra mim e eu fiquei, tipo, muito desconfortável, porque eu pensei, ué, o que vocês estão fazendo? Eu entendi na hora o que eles estavam querendo dizer e de alguma forma eu me conectei com esse professor porque, tipo assim, era alguém igual a mim, de alguma forma. Mas eu fiquei muito constrangido justamente por essa reação da sala, né? Tanto que eu lembro que tem um colega que ele foi uma das únicas pessoas que não ficou fazendo chacota pro professor, mas de alguma forma ele ficava me incentivando a conversar com o cara, sabe? Tipo assim, se aproxima dele, tipo, faz amizade com ele. E eu fiquei tipo assim, não quero, tipo, pra quê, sabe?
acho que na cabeça dele, assim, eu não sei, eu vou estar supondo aqui, tá? Que ele tava querendo de alguma forma, tipo assim, como se aquele cara fosse me servir de guia pra alguma coisa na minha vida. Não sei. Fica essa dúvida até hoje, inclusive. Mas é interessante, assim, às vezes essas pessoas aparecem e só delas aparecerem, elas já impactam a gente de alguma forma e você consegue, de alguma forma, se reconhecer nessa falta de referências, né? Pena que a gente não tinha maturidade pra aproveitar um pouco isso, né? Pelo menos no meu caso, eu tive 0. Não sei se vocês tiveram alguma história com um final diferente. Eu queria ter tido mais maturidade também. Eu teria, assim, se tivesse conhecimento, de conversado mais com esse professor. Porque, assim, como muita gente ficou em cima falando coisa, então acaba tendo um certo receio, um certo medo da gente não, ao mesmo tempo, não ser escroto, de não ser invasivo. E como é uma pessoa já naturalmente muito diferente das outras, então a gente não quer ser um nojento também. Então esse era justamente o meu receio, de falar que gosto e aprecio dele, mas como fazer de uma maneira especial. Então eu fazia como eu fazia com qualquer outro professor. Mas se eu tivesse conhecimento de hoje, eu demonstraria o meu apreço por ele ser uma representação LGBTQ muito necessária, muito bem-vinda. E de que ele me representa. E eu estou feliz por ele estar presente. Então eu teria feito isso de diferente. Sim. Eu como estagiária, né, na psico a gente faz alguns estágios em escola e também na rede pública e privada tem algumas chamadas assim de estágio remunerado para monitoria de alunos com alguma necessidade especial, mas no fim acaba que a gente fica com toda a turma, toda a classe junto, né? E aí eu fiz alguns trabalhos assim, e tinha uma das escolas que eu trabalhei que era com alunos das séries finais, assim, de 5º a 9º ano, que eu tinha bastante, assim, das meninas que se aproximavam de mim pra... Também porque, assim, eu tenho cara de adolescente e aí acho que elas tinham uma ideia de que eu era mais nova, assim. Mas elas sabiam que eu era uma pessoa adulta, então eu era meio entre meio, assim, entre elas e pessoas adultas que elas não conseguiam conversar. E elas tinham muitas dúvidas, assim, de como é que era ser uma pessoa LGBT, se elas eram, e como é que faz, como é que não faz, o que acontece. E na época eu usava cabelo colorido, elas achavam tudo muito descolado, assim. E acho que era bem legal, assim, tanto de eu perceber, assim, como que hoje em dia é para as pessoas mais jovens, assim, mesmo com todo o acesso que elas têm, algumas dúvidas não deixam de ser as mesmas, assim, que a gente tinha, e de elas terem algum referencial de que alguém que ia responder de uma forma honesta, assim, sincera e às vezes escondida da direção para não me dar problemas, mas de uma forma que também fosse apropriado para a idade delas, assim, de não ter tanto receio, assim, de experimentar. E também teve uma turma que era bem, assim, jardim, não... eu sou meio atrapalhada, assim, com essas coisas das séries iniciais, mas ainda não era a primeira série, assim, tava se alfabetizando. E eu cheguei lá e aí era uma escola privada, onde todas as professoras, era aquela lógica que a professora é a tia, e todas elas eram mulheres cis, jovens, hétero, que tinham um comportamento bem, assim, bastante feminilidade, assim, e aquela ideia que se tem muito ainda hoje em dia de que pedagogia precisa de trabalho de cuidado e aí as mulheres precisam performar aquela coisa de ser fofinha e tal. E aí eu cheguei lá de camisetão, assim, com uns camisetão de super-herói, cabelo curto, pra trabalhar com as crianças, e aí isso era bem diferente, assim, do que as crianças conheciam pelas professoras e tudo. E aí tinha uma menina que ela ia todos os dias pra escola toda montada, assim, de lacinho e a blusa pra dentro do short e não sei o quê. E ela gostava de brincar correndo e brincar com os meninos e jogar a bola com os meninos e fazer coisas que as professoras não deixavam ela fazer, porque daí ela ia ficar toda capenga, o penteado e tudo, e depois a avó reclamava porque ela era uma menina e ela tinha que estar perfeita e ela tinha que estar toda arrumadinha. E aí eu cheguei lá e aí ela ficou... Até então acho que ela aceitava isso como uma verdade, mas aí eu cheguei lá e ela via que eu me jogava no chão com eles, eu jogava bola com eles e tava sempre de qualquer jeito, assim.
E aí ela queria também. Aí a gente combinou, assim, já que não dava pra mudar a avó dela e ela ainda não tinha idade pra chegar lacrando na família, porque ela devia ter, sei lá, uns 5 anos. A gente combinou que, então, ela chegava e eu fazia, às vezes, uma foto, eu decorava, assim, como é que ela tava. E aí a gente tirava os laços, tirava todas as coisinhas que ela tava, botava a camiseta pra fora e ela brincava toda tarde com as crianças. Na hora de ir embora, eu colocava tudo nos devidos lugares, como tava quando ela chegou, e ela ia pra casa. Não resolvia a vida dela, mas pelo menos enquanto ela tava na escola, ela ficava confortável, assim. E aí a gente se aproximou bastante, e ela tinha umas dúvidas bem assim, de que era coisa de menino, que era de menina, se tudo bem ela gostar de coisa que era de menino. Eu acho que foi bem interessante, assim, porque eu fui me dando conta que no fim eu era um referencial de alguém diferente, assim, que elas não, até então, talvez, não sei se nas famílias elas entendiam isso, assim, tinha outras formas de ser também, né? Isso me lembra o quão urgente é a gente começar a debater essa questão de educação sexual nas escolas para as pessoas entenderem que não existe coisa de meninos e coisa de meninas no quesito brincadeira, né? Querendo ou não, assim, você deu uma felicidade para essa criança que ela não tinha. E isso é muito significativo pra mim, assim, pensar que uma criança tá sendo moldada já a ser perfeitinha, a ser uma bonequinha, porque é isso que se espera de uma mulher. E quando a vontade dela não, ela tá brincando, correndo, se sujando, como uma criança deve fazer. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito hoje em dia, mas de verdade. Que bom que existe a gente, né, pra poder dar essa outra cara, esse outro olhar pra sociedade. E ainda voltando, né, sobre a questão do tema central, que é a questão do meio LGBT, né, deixa eu perguntar, antes de vocês se entenderem como pessoas LGBTs ou nesse início de processo, vocês chegaram a frequentar lugares ditos LGBTs? Como é que foi pra vocês isso? Vocês têm essa referência? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num lugar assim, foi com uma amiga minha, a gente foi num karaokê em Balneário Camboriú, e eu falei todo empolgado que eu tinha ido num karaokê, porque eu amo karaokê, gente, eu sou apaixonado por karaokê, me leva em karaokês, e a minha tia me puxou de canto assim e disse, então, você foi num lugar que é frequentado por gays, lésbicas, não sei o que, não é lugar pra você ir. E eu tava mal feliz porque eu tinha ido num karaokê. Foi muito chocante, assim, pra mim, tipo, esse primeiro contato com esse meio gay e o quanto as pessoas ficaram, tipo assim, horrorizadas que eu tinha ido num karaokê só porque ele era frequentada por viado e sapatão. Vocês tiveram uma experiência parecida, assim, como é que foi? Eu comecei a me descobrir justamente frequentando os lugares, porque quando a gente descobre que, nossa, existem lugares onde pessoas como a gente frequentam vão, parece que muita coisa muda, assim, um horizonte se expande. Então a gente tem vontade de ir, a gente tem vontade de conhecer, a gente tem vontade de, nossa, não é apenas eu, existem outras pessoas que também são iguais a mim. Eu não sou um ET, né? São muito boas, exatamente, não sou um ET. Pelo menos não dessa parte. Então, quando eu tive os meus 17 anos, eu descobri que tinha um bar, na verdade não tem, porque não existe mais hoje, um bar num parque aqui. Como eu moro em Brasília, no parque da cidade, tinha um bar chamado Barulho, que era um bar muito conhecido e muito popular, principalmente com os gays periféricos, porque ele ficava muito próximo à rodoviária central, então todo mundo podia pegar um ônibus de qualquer lugar de Brasília e ia descer um pouquinho, já chegava no pátio e chegava no bar também. Então era lotado de gente, não tinha curso para entrar. Então, era um lugar muito acessível, de muitas pessoas, tinha literalmente diversidade em todos os sentidos. Não só em questão de sexualidade, de gênero, de classe social. Então, era um lugar muito plural e diverso. Então, foi minha primeira ida no lugar LGBTQ, foi lá. E foi muito bom. E eu fui lá com 17 anos, sendo que, tecnicamente, eu não poderia estar lá com 17. E sim com mais de 18, mas... Sim. Então, como essa história foi determinante na questão de me assumir, de me resolver? Porque eu havia resolvido de ir, assim, meio do nada, repetidamente. Aí eu acabei voltando tarde para casa. E eu procuro ser sempre responsável pela minha família. Se eu vou para algum lugar, eu falo onde vou, falo onde eu fui, para não deixar ninguém preocupado. Porque é muito ruim, se você gosta de alguém, a pessoa do nada some, não dá notícia. Então, é bom dar um respaldo para as pessoas que você ama, que você se importa, ter essa questão de responsabilidade. E eu fui meio que na louca, assim, eu falei assim, eu fui no bagulho, eu sou gay. Aí foi assim, que eu me assumi. Eu falei que tinha ido num lugar específico, que foi nesse bar gay, porque eu não queria falar que eu fui para outro lugar. Eu não havia, assim, pra mim, necessidade de mentir, de inventar alguma história. Então, pra mim, algo bem trivial, bem tranquilo, eu falei, eu sou gay.
algo nada ensaiado. Deu vontade de fazer, fiz e foi assim que começou. Então foi nesse bar que eu pude ter meu primeiro contato com as diferentes pessoas LGBTQ pela primeira vez, sim, de verdade, de poder conhecer, de poder interagir, de poder me conhecer as minhas vontades, os meus desejos e tudo mais. E acredito que seja um fator assim, muito importante no que define o que a gente é, porque a gente só sabe do que a gente é, do que a gente gosta, a gente tem experiência, nem que seja para falar que não é a nossa praia de determinada coisa. Então, a gente tem que se permitir. Então, para mim, foi muito importante. E eu gosto bastante dos espaços, assim, tanto que, assim, não apenas o podcast, que é um espaço maravilhoso de troca, de cultivo, que eu tô amando participar e fazer parte, assim, do meu coração. Eu tô realmente muito feliz e radiante, mas, assim, estar em contato com a comunidade, com diferentes pessoas, enriquece bastante, deixa muito feliz porque eu ganho conhecimento, eu ganho muitos valores aqui que eu possa seguir e me espelhar na minha vida. Então, pra mim, é muito significativo. Quando eu me entendi enquanto uma pessoa LGBT, eu era muito, assim, adolescente que não tinha como ir em lugares ainda. Tinha, tipo, 13, 14 anos. Aí acabava que o convívio que eu tinha, assim, era do pessoal da escola. Eu já tava no ensino médio, porque eu era CDFzinha e a primeira série eu não cursei, eu fui direto pra segunda, todo um rolê. Aí lá na frente eu era a pessoa super mais nova de todo mundo, assim, no ensino médio. Aí a gente tinha esse grupo, assim, do pessoal meio excluídos LGBT, que teve assim, primeiro a gente só se via na escola e tal, o pessoal da mesma escola. Aí teve uma vez um show da Pitty na cidade, que eu não pude ir, porque eu era mais jovem que todo mundo, ainda não podia sair nessas coisas. Mas eles ficaram na fila, toda aquela função, ficar o dia todo na fila do show e tal. E aí eles conheceram outras pessoas da nossa cidade, que eram de outras escolas, que também eram pessoas LGBTQIA+, e emos, coisas assim, né? E aí eles fizeram amizade. Na hora de ir embora do tal do show, eles foram tudo para uma praça, que é uma praça bem no centro da cidade, que é onde tinha o terminal dos ônibus e tudo. E aí ficaram meio assim, como é que a gente ia fazer para se encontrar? Que na época a gente não tinha, assim, internet no celular, nem todo mundo tinha celular, era bem assim, né? É tão surreal pensar nisso hoje em dia, né? Aí eles combinaram, vamos se encontrar aqui então, amanhã, depois de amanhã vamos se vendo aqui. E ficou aquele lugar da praça demarcado. Aí durante o resto daquela semana e nas outras semanas, ficou isso de a gente... Aí eu soube disso, né? Eles foram pra eu conhecer os novos amigos e tal. E foi ficando assim, e aí no fim virou meio que um point permanente de que sempre ia ter alguém das outras escolas lá matando aula, porque daí tinha isso, pra gente fazer essas coisas a gente tinha que fazer enquanto tava matando aula. Então qualquer momento que eu quisesse matar a aula, eu podia ir lá que eu ia encontrar alguém desse pessoal lá, e aí no final da tarde, quando todo mundo já tinha formalmente saído das escolas, a gente se encontrava antes de pegar o ônibus pra ir pra casa, a gente ficava uns minutos lá, e daí a gente fazia o nosso rolê lá, com música, jogava coisas, conversava, conhecia pessoas, trocava MSN, e era um local bem assim, em cima dos restos mortais do Bento Gonçalves, assim, o auge da coisa de ser gaúcho, o homem e a gente tava sendo lá tudo viado em cima dos restos mortais dele. Então acho que foi a primeira vez, assim, desse contato. Que massa, que massa. Não, que história boa. É engraçado, né? Porque é Porto Alegre, certo? Era Rio Grande, mas Rio Grande, tinha um pessoal que veio de Porto Alegre e já tinha uma outra cabeça, assim. Não, essa coisa de praça, gente, é muito anos 90, é muito cara de cidade interior, assim, me identificando 100%. Isso é tão bom. Nossa, me bateu até uma saudade aqui agora. Mas, bom, mas é bacana, assim, a gente vai crescendo e vai vendo essas experiências, troca de experiência desse tipo de coisa com outras pessoas, como o Renan falou, como a Nico falou, é sensacional, porque
a gente não tinha outra fonte de informação na época, né? Era esse tete a tete mesmo com as pessoas que faziam parte dos nossos grupinhos ou que conheciam alguém dos nossos grupinhos. Essa era a nossa pesquisa e era assim que você se identificava e descobria coisas no passado. Era um pouco mais trabalhoso hoje em dia, graças a Deus tem podcast, tem essas coisas que facilitam um pouco para quem não tem acesso, né? Porque você ir para uma praça requer você pôr a sua cara, a sua figura perto de pessoas que já eram conhecidas como pessoas marginalizadas por serem LGBTs. Então, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? A gente saiu no Jornal da Cidade, saiu uma notícia no Jornal da Cidade. Nem podia isso, porque um monte de menor de idade, primeira página do jornal, novo point GLS da cidade, jovens frequentam a praia. Foi um fuzuê. Eu não tava na foto, então foi susto, mas pra quem tava lá matando aula e sendo viado, teve um grande fuzuê, assim. Não, eu imagino. E que bacana que tem isso, né? De alguma forma, a gente da comunidade sempre conseguiu dar o nosso jeito de se unir, de fazer as coisas acontecerem. Hoje, com as redes sociais, com a mídia, como que vocês encaram que tá essa movimentação da galera LGBT? O que melhorou na opinião de vocês e o que, assim, vocês queriam que tivesse na época de vocês que ia facilitar muito a vida? Acho que pra mim, assim, os podcasts foram bem interessantes, assim, quando eu comecei a ouvir podcast, participar da podosfera de uma forma mais ativa, foi importante porque eu acho que é uma forma mais afetiva, assim, e acho diferente do que a gente lê um relato no blog ou qualquer outra coisa, a gente ouvir as experiências de outras pessoas. Eu me entendi enquanto uma pessoa, até então eu não sabia o que eu era, não sabia onde eu estava na sigla, sabia que eu era uma pessoa LGBT, mas não sabia onde que eu estava na sigla. Aí eu editando um podcast, acho que era o Hora Queer com a Apenas Cup, que foi me caindo todas as fichas, assim, enquanto eu tava editando, toda aquela narrativa era exatamente as coisas que eu sentia, e eu entendi que talvez eu fosse uma pessoa, então, não binária, que não é algo que eu não tinha acesso à informação de procurar na internet. Eu sabia que existiam pessoas não binárias, mas eu nunca tinha ouvido o relato de uma pessoa não binária pra entender que isso era isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que, pra mim, assim, o mais importante foi esse contato com a podosfera. E eu acho que tem uma outra, o pessoal mais jovem, assim, eles já têm uma outra relação com várias outras coisas. Acho que é uma perspectiva muito diferente, até pra eu entender o que é legal pra eles, como que eles chegam nessas informações. Mas eu acredito que essa comunidade K-popeira e outras mais tiktokers, coisas assim, acho que não deixa de ser também uma forma de ter acesso também a outras formas de ser e de se entender. Acho que o pessoal K-popper deve ser mais ou menos como era os emos, que a gente não sabe se é emo ou se é viado ou se é os dois. Acho que o pessoal do K-pop também seja algo assim. Acho que é por aí, assim. Acho que não tem como eu entender exatamente como é a perspectiva deles, mas eu acredito que seja de alguma forma um pouco mais ampla, mas também de procurar comunidades como a gente procurava no presencial, né? Sim. Então, rede social, em particular, não é uma coisa que eu vivo, porque eu não sou muito chegado, mas eu conheço bastante, já cheguei a lidar, trabalhar sobre, e é visível que a comunidade LGBTQ mais jovem está em peso nas redes sociais. Isso é muito bom, porque é uma representatividade importante e significa que estamos sendo vistos, e que as pessoas mais novas, as pessoas LGBTQ mais jovens estão mais ousadas, estão mais livres para serem quem elas são, para poder, seja biscoitar no Twitter, no Instagram, TikTok, de se reunirem, de fazer seus projetos, divulgar seus produtos. Isso é muito bom, porque significa que os mais jovens estão sendo mais seguros de lutar pelo seu espaço, de lutarem para produzir a sua cultura própria LGBTQ. Então, isso é muito importante para que a nossa luta continue seguindo, para que conseguimos alcançar mais conquistas. Então, apesar de eu não ter redes sociais, de não seguir nada, eu consigo acompanhar o desenvolvimento, por exemplo, Twitter, Instagram, TikTok, e é nítido que a nossa comunidade está firme e forte, com uma aceitação muito boa e positiva. Ou seja, faz parte de uma nova cultura
que é similar a diferentes tipos de culturas que existem hoje. Por exemplo, tem a cultura do K-pop, do pagode, do funk, tem a cultura de N coisas, de comics, de games, de reality shows, ou seja, existe a própria cultura do próprio ambiente fechado LGBTQ e a comunidade LGBTQ está no meio de tudo isso. Você encontra pessoas LGBTQ no funk, você encontra nos games em streaming, você encontra nos podcasts, você encontra em projetos sobre cinema, sobre séries. Então, isso é muito rico, porque estamos deixando de ser uma coisa só, mas estamos fazendo parte de todo o resto. Então, isso é muito bacana de ver. Sim, eu enxergo isso também e eu vejo que o quanto antes a gente estava muito preso em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, ou a gente estaria no programa da Márcia Goldschmidt em algum tema polêmico do tipo assim, meu irmão é viado, o que eu faço agora? Esse tipo de coisa, que era o que rendia, né, a audiência num dia de semana à tarde. Quando acontecia a parada LGBT aqui em São Paulo, que daí a televisão fazia aquela cobertura, rolava todas aquelas coisas e a gente automaticamente era inserido numa conversa de tipo assim, olha lá, aquele bando de gente promíscua se pegando no meio da rua, não sei o que. Aí hoje você tem a oportunidade de às vezes ir pra um evento desse e você vê que não é nada disso que a galera fala, porque existe um cunho muito mais político em ser LGBT do que a promiscuidade da putaria, etc, que a galera adora falar, né, como se fosse uma verdade absoluta da comunidade. Spoiler pra você que não acompanha, não é. Não tem nada a ver, e se você ainda pensa que o mundo LGBT é assim, fica aqui no Fora do Meio que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o que é, de fato, o meio LGBTQIA+. E a gente vai para a última pergunta da pauta. Eu vou puxar muita sardinha para esse lado, porque é aniversário do podcast, vocês estão aqui pra gente fazer esse movimento mesmo. Gente, vocês que têm contato com os episódios do Fora do Meio, né? Eu não sei quantos vocês ouviram, todos esses quase 70 que a gente lançou até agora. Uau, quase 70. Gente, esse momento de aniversário é um momento que eu olho pra trás. E sabe quando você vê a criança e você vê que ela cresceu assim? Eu tô nesse momento agora aqui com vocês. Nick e Renan, como que esse podcast ajudou vocês a ter um entendimento maior e ou melhor da comunidade LGBTQIA+. Como que esse contato com esse trabalho agregou na vida de vocês? Eu acho que enquanto, para além, né, das questões pessoais, assim, eu já comecei a ter contato com o podcast já com olhar de psicóloga e tal. Acho que para mim foi muito importante entender algumas vivências de outros lugares da sigla que eu até tenho acesso e de ter amigos que eu acompanho, enfim. Mas não é a mesma coisa porque no dia a dia a gente não fala muito sobre a experiência, ou a gente vai entendendo a experiência do outro tão aos poucos, assim, por anos, que a gente não se dá conta de algumas coisas específicas que acho que acompanhar o Fora do Meio me ajudou a perceber, assim, coisas também que antes eu não entendia, mas também não ia atrás de saber, porque era assim, no meio de um assunto deles, eu não entendia alguma expressão, alguma coisa, mas passava reto, porque também não ia ficar buscando sobre isso, porque até então eu achava que não influenciava a minha vida saber disso. Mas hoje eu entendo que saber dessas coisas faz com que eu entenda várias outras questões deles que eu talvez não tivesse essa percepção, assim. Eu lembro que teve um episódio que falava sobre os ursos, que até então meus amigos falavam, ursos e que, sei lá, que eu pensava, urso, sei lá, não sei o que eu pensava, não pensava nada. E hoje pensando, assim, depois de entender todas as questões, assim, específicas dessas pessoas que se identificam dessa forma, eu entendo que tinham questões que atravessavam um amigo em específico que ele não era, às vezes, lido da mesma forma entre a comunidade ali padrãozinha, que eu não entendia que isso acontecia, porque talvez eu não estava entendendo o que estava acontecendo entre aquelas pessoas. E aí agora, como psicóloga, assim, me fazia muita falta também ter essa percepção de outros lugares, que não quer dizer porque eu sou LGBTQ+, que eu vou saber atender todo mundo da mesma forma, né? A gente precisa seguir buscando outras perspectivas.
Também aquele do PrEP também me tirou dúvidas que eu nem sabia que eu tinha, que iam me surgindo assim ao longo. E aí agora também eu fiz a capacitação para fazer testagem nas pessoas e para mim foi diferente, assim, primeiro ter trabalhado com aquele episódio para depois fazer isso, porque talvez eu fosse fazer de uma forma meio robotizada o teste das pessoas e aí eu ia passar o resultado de uma forma até empática, mas não entendendo tão bem como que é acompanhar a vivência de uma pessoa que passou pelo teste ou a pessoa que já tá se prevenindo antes disso. Então, agora eu já entendo que eu tenho já um outro olhar sobre essas coisas. Acho que foi bem importante, assim, nesse sentido. Para mim, o podcast, ele tem sido uma descoberta muito boa, porque ele não é exatamente fora do meio, ele vai além do meio. Tanto que um dos que eu, assim, mais gostei até então foi o que fala justamente da morte. Porque não é um tema que você vê em qualquer podcast, seja do assunto que for, do que ele gosta de focar e ter como objetivo. Então, falar sobre a morte, sobre como as pessoas lidam com a morte, é de uma profundidade muito grande. Foi tratado com a delicadeza e seriedade que realmente merece ser tratado, um assunto que é assim tão delicado e ao mesmo tempo tão presente na nossa vida, porque cedo ou tarde a gente acaba sempre lidando com essa questão da morte, da perda, do luto. Então foi um dos melhores episódios para mim, de fora do meio, porque justamente foi além do meio, porque foi algo muito humano, assim, que realmente mexeu bastante comigo, gostei bastante. E, inclusive, um dos pontos que eu também mais gosto é porque o Fora do Meio podcast não tem medo de ir atrás dos temas que alguns podcasts têm algum receio de falar, por exemplo, de o homem gay ser afeminado, que isso é totalmente ok, ou, por exemplo, sobre as questões dos gays, assim, indígenas, que são muito poucos vistos e muito pouco estudados, conversados e discutidos. Então, ir atrás desses assuntos que alguns podcasts, algumas pessoas não têm um interesse, um engajamento de ir lá atrás, fazer uma pesquisa, buscar pessoas para partilhar um pouco da vivência, faz uma diferença muito grande, porque traz de fato a diversidade do nosso mundo. Isso é algo que de fato tem que ter muito orgulho, porque está realizando a proposta de maneira excelente, que é de trazer a diversidade e pluralidade no meio, não só do próprio meio, mas também de assuntos que vão além do meio, assuntos humanos da nossa vida, da nossa existência. Então, tenho muito orgulho de estar presente aqui. E espero poder participar mais vezes. Gosto bastante, tem sido uma experiência única e inesquecível também por conhecer várias pessoas. Eu, em particular, sou um cara mais sozinho, mais introspectivo, então é uma chance muito gostosa de poder interagir, conversar, de conhecer pessoas e suas realidades diferentes e aprender com elas. Então, sou bastante grato. Realmente, acho que para além de a gente pensar no Fora do Meio em todas as letras da sigla, também ele atravessa as vivências para além disso, porque isso é só mais uma coisa que faz parte da nossa identidade, né? Mas para além disso, como que é o nosso dia a dia, quais são as nossas outras vivências, né? Para além da sexualidade, acho que isso é bem interessante. Eu fico muito contente de ouvir isso. Essa pergunta, ela foi uma pergunta capciosa que eu incluí na pauta, porque é muito louco pra mim. Eu penso esse podcast, cada temporada dele, com um fiozinho condutor, como eu falei pra vocês no episódio passado, né? Eu coloco um tema pra mim e eu tento seguir os episódios dentro dele. E pra mim, como produtor de conteúdo, eu talvez seja até um pouco suicida, entre aspas, com esse podcast, porque eu acho que muitos dos temas que eu trago não trazem audiência pro podcast. Mas eu não me importo. Meu objetivo aqui não é ter números, não é ter uma grande audiência. Eu quero que... O meu principal objetivo com esse podcast é que você que está ouvindo termine um episódio e pense que o seu tempo você ganhou de alguma forma, que você aprendeu alguma coisa de alguma forma, que eu te agreguei de alguma forma, seja com uma experiência minha, seja com uma experiência dos meus convidados que estão aqui compartilhando com a gente. Eu sempre falo que a grande maioria das coisas que eu aprendo com esse podcast são coisas que vão muito além da minha realidade de homem cis branco. Okay. Tem muitas vivências que eu jamais passaria perto, que eu jamais teria contato, porque eu não nasci
dessa forma. E eu acho que esse podcast é a chance que eu tenho de evoluir como ser humano ouvindo essas pessoas. E, consequentemente, deixando você que tá aí do outro lado desse fone ouvir também. Então, cada episódio desse podcast é um presente pra você, ouvinte. A gente tá fazendo 3 anos, mas cada feedback que vocês me dão dizendo, nossa, eu não imaginava tal coisa, ou eu não pensei em tal coisa, ou eu não sabia o que era urso, agora eu sei, vale cada hora, cada trabalho, cada segundo que eu passo pensando, produzindo, estudando e fazendo as coisas para cada episódio desse acontecer. Esse pode ter sido um episódio que você pensou, um episódio de aniversário, um episódio mais leve, geralmente eu trago essa pegada, mas é um episódio que também vai deixar você para pensar. Por quê? A gente tá aqui com um episódio especial e a gente vai daqui a pouco pro lado B dessa conversa, né? A gente vai ter uma continuação. Então, gente, eu quero dizer para vocês, ouvintes que estão aqui, que estão em casa, esse aniversário, ele é nosso, é da nossa relação e eu sou muito grato pela existência de todos e de cada um de vocês que estão aqui comigo construindo essa comunidade chamada Fora do Meio Podcast. Muito obrigado. Se joga. E no Se Joga desse episódio especial, eu vou deixar a indicação de um canal do YouTube que é de um menino que eu gosto muito. Ele é aqui de São Paulo e a gente não se conhece, mas a gente interage bastante e eu acho ele um cara sensacional pela vivência dele. Que é uma vivência que eu aprendo demais, e eu aprendo demais por quê? Porque seria um cara que faz parte de um grupo que eu tinha muito preconceito no passado, que é um grupo de pessoas evangélicas e que são LGBTs também. Olha só, parece destoante, mas são pessoas como esse cara que me fizeram entender que dá sim para equilibrar as coisas. Eu deixo para você então a indicação do canal Fala Kleber no YouTube. Tem o link aqui na descrição, você pode ir direto pro canal e assistir os vídeos do Kleber, que é um cara sensacional. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Eu gosto sempre de pensar em pessoas LGBTQIA+, fazendo coisas, né? E tava pensando numa indicação que fosse também sobre isso e não só sobre pessoas LGBTQIA+, falando sobre ser LGBTQIA+. Então, tá pensando em indicar o Queers and Dragons, que é um canal na Twitch e também eles estão no Twitter, que é um pessoal que joga D&D, RPG, e é muito legal ver, assim, porque o pessoal pensa bastante em RPG, D&D como algo do cara cis, hétero, nerdola, que fica brincando de boneco pra fazer coisas bobas. E aí, quando a gente vai jogar com pessoas que já têm uma outra perspectiva, a própria construção de personagens, a forma com que vai lidar com diversas situações é bem diferente, assim, eu acho que é bem interessante. Eu gosto bastante de jogar, de assistir pessoas também jogando, então essa é a minha indicação. Minha indicação é parecida com a primeira que eu fiz, na minha primeira participação, porque eu gosto bastante de games e acredito que existam poucas referências de games com uma temática LGBTQ, então poder dar essa contribuição é muito bacana. Então, a minha recomendação de hoje é de um RPG que muitas pessoas acredito que conheçam o nome da série, mas tem um pequeno detalhe. A série de RPG chama-se Persona, da franquia Shin Megami Tensei. Muitas pessoas acabam conhecendo mais a partir do 3. Persona 3, Persona 4, Persona 5. Mas poucos conhecem a duologia Persona 2, que são 2 jogos. E foi um dos primeiros RPGs, foi o primeiro jogo que eu tive contato quando era criança, adolescente, que eu pude ser apresentado a um protagonista gay. E melhor ainda, um gay afeminadíssimo. E foi muito maravilhoso porque ele é tratado de maneira excepcional. Nunca ele é questionado pelo jeito dele, nunca isso é tabu ou vítima de preconceito. E o preconceito que ele enfrenta de pessoas aleatórias, ele mantém a cabeça erguida e segue sendo um rapaz muito foda e muito firme. Inclusive, ele faz par romântico com o protagonista e é canônico. Ou seja, foi muito ousado, foi muito aquém da época. Então, é um RPG que eu gosto bastante de recomendar pelo conteúdo LGBTQ, de normalizar, de trazer um personagem afeminado, gay, com uma luz positiva, que é alguém que tem muita coragem, que é tão capaz quanto todos os outros personagens presentes. Em específico, a primeira parte da duologia Persona 2 e Innocent 5,
que foi lançado com um port para PSP em 2011, mas a versão original dele, que só saiu para o Japão, foi de 99. Então, se você tiver um PSP, ou se você gostar de emular no seu computador, procure o Persona 2 Innocent Sim. É um jogo que recomendo bastante, é um bom RPG e traz um personagem maravilhoso. É uma boa representatividade LGBT que a gente precisa. Maravilha. Nick, Renan, eu sempre falo que eu não tenho palavras pra agradecer as pessoas que estão aqui. E, gente, não é força de expressão, é porque eu sou tão grato pelas pessoas tirarem um tempinho pra estarem aqui comigo conversando e interagindo e a gente criando, né, esse episódio, né, deixando essa história registrada pra sempre, talvez, e a gente conseguir impactar pessoas juntos. De verdade, assim, eu só posso dizer muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo. E contem pra gente como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia, interagir. Eu que agradeço, fazia muito tempo que eu não saía dos bastidores dos podcasts, então pra mim é bem legal sempre esses convites. Vocês me acham no Instagram como psi.Nicole Galtério, daí é Nicole com 2 L's e I. E eu tenho um podcast que é jogado às moscas, de vez em quando eu apareço lá, mas bem raramente, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? É Mafagafos Entre Nós o nome. Então, eu comecei ele com uma perspectiva de falar sobre a história da loucura do Foucault e trazer isso mais, tirar da esfera acadêmica e trazer uma leitura mais, uma conversa mesmo, desmistificar um pouco essa coisa de que são assuntos difíceis de conversar. Depois, quando eu fui estudando sobre outras coisas, eu vim trazendo outras coisas. E não sei quando que eu vou voltar lá, mas tem algumas coisas lá que eu produzi. Redes sociais. Como eu havia dito no primeiro encontro que eu tive com Fora do Meio, eu não sou um cara muito de redes sociais, então me encontrar é um pouco difícil. Porém, eu estou pensando em começar streaming, então se alguém quiser me dar uma no Twitch, meu username no Twitch é Rothion, ROTHION, que também é o mesmo username da Steam. Se alguém quiser me adicionar, conversar e jogar alguma coisa comigo. E que também é o meu e-mail, Rothion, ROTHION@gmail.com. Se alguém quiser dar um oi, conversar, trocar uma ideia, é muito bem-vindo. Gosto de fazer amigos, gosto de contato, pra mim é sempre enriquecedor. Principalmente se gostar de jogar, que é meu maior hobby. Maravilha. Vai ter que ter um episódio de LGBTs gamers. Sim. Eu adorei, de verdade. Ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Vem fazer parte do nosso grupo do Telegram. Vem lá conversar com a gente, fala o que você achou do episódio. Vem me dar os parabéns pelos 3 anos desse podcast. Tem o link aqui na descrição do episódio. E se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, é @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda também sua mensagem pro e-mail foradomeiopodcast@gmail.com. E eu quero mandar um beijo mega especial para Denise Mendes, pro Anderson da Silva e para a Beatriz Camargo, que são os patrocinadores desse podcast. E eu quero convidar você que está ouvindo esse episódio, que gosta do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio, a contribuir com a gente, assim como eles fazem, através das nossas páginas de colaboração. Aqui embaixo tem o link de todas elas e você pode contribuir comigo a partir de R$1. Em todas essas páginas nós temos aqui alguns planos de assinatura e eu te convido a fazer parte delas. Se você contribuir com a gente com R$1 por mês, se juntar todo mundo que ouve cada episódio, vocês não sabem a diferença que isso faz no orçamento desse podcast. Então, quer dar um presente de aniversário pra gente? Olha ali embaixo e saiba como. E eu aguardo vocês no lado B desse episódio. Vai lá se você ainda não ouviu. E se você já ouviu, então a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau! Tchau, obrigado pela presença. É muito bom ter a companhia de vocês e desejo a todos um ano com muita luz, sabedoria e principalmente consciência política. Por favor, votem direito. Por favor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.